Dia 21 de novembro de 2024, estamos no ar com o Jornal Gente, trazendo notícias importantes da manhã para você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Vamos começar falando ainda sobre desdobramentos da operação que foi desencadeada a partir de informações da Polícia Federal, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre plano de militares que estavam na ativa durante o fim do governo Jair Bolsonaro para matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ainda segue a discussão jurídica nos bastidores sobre a validade da condução de uma investigação como essa, com aspectos graves, eu friso aqui, mas comandada por alguém que é vítima nessa história. E pode ser vítima se esse esquema todo que foi denunciado está sendo apurado, possa se confirmar no fim. Como que o ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima de um plano como esse, é o responsável pelas decisões interlocutórias dessa investigação? Lembrando que não tem sentença ainda definitiva, condenatória. É o primeiro passo da investigação, que tem o aval da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República endossou os pedidos que foram formulados pela Polícia Federal para prender 5 integrantes dessa organização que tinha planejado esses atos para impedir a posse da chapa eleita na eleição de 2022. Também um aspecto interessante jurídico para ser discutido durante esse período de investigação é se realmente houve a consumação de crimes ou a mera tentativa dos crimes. Se o crime chegou a ser tentado. Alguns juristas defendem que para isso é preciso execução e logo após a execução, fatores alheios à vontade dos autores para que seja configurada a tentativa de um crime. Se o próprio autor acabou desistindo, se o próprio autor não seguiu em frente, é claro que isso também terá um aspecto jurídico a ser levado. Mas, de qualquer forma, há impactos políticos que estão sendo sentidos e é claro que a questão do pedido de anistia de bolsonaristas está em xeque a partir desse momento, justamente porque, como eu disse aqui, os fatos são graves e algumas provas foram apresentadas que nos levam a imaginar o que poderia acontecer com o país caso um plano como esse saísse efetivamente do papel e tivesse as suas consequências. Então, isso tudo reflete também no campo dos militares. As Forças Armadas têm internamente discutido o assunto. Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, falou a respeito do episódio e disse que os militares envolvidos são 4 dos 5. Eles agiram por conta própria e em nome dos seus CPFs e não em nome das Forças Armadas do Brasil. Não são pessoas que pertencem às Forças Armadas. Ele não estava representando os militares, né? Estavam com seus CPFs. Isso foi iniciativa de cada um. E eu desejo que tudo seja apurado, que os culpados sejam verdadeiramente julgados pela Justiça. Quem trata disso é o STF e a Polícia Federal, né? O Ministério da Justiça. Nós só sabemos quando o fato é consumado, quando o processo é concluído. Eu desejo, e as forças todas desejam, que verdadeiramente quem mancha o nome das Forças Armadas, se verdadeiramente for culpado, que seja punido. E não é a primeira vez que as Forças Armadas dão uma demonstração de legalidade. É que é importante separar o joio do trigo. A grande maioria dos integrantes das Forças Armadas do Brasil não se envolve nessas discussões de golpe de Estado, de matar alguém, planos que possam levar efetivamente às consequências graves daquilo que pode acontecer numa situação como essa. É importante pontuarmos isso para não parecer que é um plano das Forças Armadas. Não, isso em nenhum momento foi aventado e essa manifestação do ministro da Defesa é importante. Vocês devem se lembrar, em depoimentos que já foram colhidos no ano passado, ao longo desse ano, nós tivemos uma denúncia de que o comandante da Marinha, naquele momento em que esses fatos aconteceram, ele colocou a tropa à disposição do presidente da República
da época, Jair Bolsonaro, para que ele pudesse ter uma continuidade do seu mandato, rasgando a Constituição Federal e também todos os preceitos que regem o Estado Democrático de Direito e a nossa democracia. E o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, na época, disseram que não iriam embarcar em aventura dessa natureza, pontuando muito bem que não usariam as suas tropas para qualquer tipo de medida que fugisse do campo constitucional. Então, nós temos na nossa história ocupação de cargo por militares, temos esse histórico para ser levado em conta e os militares hoje da ativa e aqueles que têm influência da reserva são categóricos, em sua maioria, em afirmar que o Brasil não entra em aventuras como essa novamente. E foram realmente esses militares que precisam ser exaltados agora, que botaram freio em qualquer ideia, tentativa. E aí é uma questão da justiça apurar se há crime ou não. Mas essas ideias, elas morrem dentro da caserna e dentro do escopo pequeno que não pode contaminar a grande maioria dos militares do Brasil que prestam um excelente serviço para a nação.